Olá pessoal, eu vou resolver aqui agora o exercício 80 do primeiro capítulo do livro de termodinâmica do Singel, da sétima edição. E nesse exercício ele está pedindo calcule a pressão absoluta P1 no manômetro mostrado na figura. E ele está pedindo em quilopascal. E ele já diz que a pressão atmosférica local é 758 milímetros de Hg. Quando ele diz que a pressão atmosférica é 750 milímetros de Hg, ele já está falando que é a pressão absoluta, porque senão ele teria que falado que a pressão atmosférica nesse ponto é zero, porque aí seria a pressão manométrica. E nesse caso ele já está dizendo que é 758 milímetros de Hg. Então aqui ele já está dizendo que eu posso considerar a pressão absoluta. E o importante agora é você interpretar esse. Mas o que a gente tem que interpretar? A gente tem que interpretar. Vamos começar aqui, ó. Vamos calcular este daqui, ó. Nesse ponto aqui ele é descendente, então é peso específico vezes a altura. Nesse ponto aqui ele é ascendente, então é menos peso específico vezes a altura. E essas alturas são iguais e o fluido são iguais. Então aqui ele vai se anular, tá certo? Aí eu tenho esse daqui, essa parte de cima aqui, ó. E é a mesma coisa. Eu tenho ele ascendente, ele é negativo. Eu tenho ele descendente negativo e ele tem o mesmo fluido. Então aqui ele se anula também. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho nesse fluido aqui, eu tenho ele descendente, então ele é positivo, e aqui eu tenho ele ascendente, ele então aqui, essa parte aqui se anula. O que me sobra? Me sobra este pedacinho aqui e este pedacinho aqui. É isso, nesse que eu vou calcular o meu, fazer o cálculo do meu exercício. Vamos lá então. Olha, agora eu tenho que a pressão está nesse ponto aqui, é P1, é o que eu quero encontrar. Eu tenho uma altura aqui de 0,5 e eu tenho uma altura aqui de 15 centímetros, que é 0,1 metros. E aqui eu tenho a pressão, uma outra pressão, que seria nesse meu ponto 2 aqui, mas que eu sei que é a pressão atmosférica. Bem, vamos começar pela pressão atmosférica aqui. Se é uma pressão atmosférica, e ele está dizendo que é 758 milímetros de Hg, significa que a pressão aqui, se ele falasse que era zero, por exemplo, seria uma pressão manométrica. Então, 758 é a pressão absoluta, nesse ponto aí. Então, se eu sei que a pressão aqui é 758, como que eu deveria passar isso em quilopascal? Por que eu tenho que passar em quilopascal? Porque ele me pede em quilopascal. Eu já vou passar essa medida aqui em quilopascal. E eu sei que uma atmosfera é igual a 0,1332 quilo pascal. Ah, como que eu sei isso? Obviamente eu fui numa tabela de conversão, vai ali no Google, pega uma tabela de conversão e verifica isso. Então, para cada atmosfera, eu tenho que é igual a 0,33 kPa. Então, eu posso dizer que 758 atmosfera é igual a 101,058 kPa.
Bem, então eu já converti aqui. Isso é interessante porque eu sei que aqui eu já converti para quilopascal nesse ponto. Mas agora a interpretação do meu exercício aqui. Então eu vou dizer que nesse ponto aqui, ó, P1, ele é igual ao peso específico de A, que multiplica a altura A, mais o peso específico no ponto B, que multiplica a altura B. E ainda eu tenho que somar a pressão atmosférica, mais P ATM. Então, para eu calcular a minha pressão 1.1, agora eu vou substituir. P1 é igual a 10, que multiplica 0,05. Por que 0,05? Porque isso aqui está em centímetro e eu estou passando para metro. Porque aqui ó, é 5 centímetros. Mais 8 do fluido B, o peso específico do fluido B, 8, que multiplica 0,115. Que ainda eu vou somar a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, como nós calculamos, é 101,058 quilopascal. Sabendo disso, fazendo a conta, eu tenho que a minha P1 ela é igual a 102,76 quilopascal. É assim que a gente consegue interpretar esse exercício. E espero que eu tenha ajudado vocês nesse exercício que é extremamente simples, mas que a interpretação tem que ser um pouco mais pensada. Normalmente é o que acontece. Os exercícios são simples, mas a interpretação, o raciocínio, ele é mais importante. Valeu, obrigado.